Olá, crianças! Estamos começando a nossa aula de número 5, datada com o dia 20 de 10 de 2020. Sou o professor Luiz e hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo sobre porcentagem. Então, peguem a apostila de vocês e acompanhem com o professor a leitura do conteúdo. Então, porcentagem. Nós colocamos aí uma situação para vocês compreenderem melhor sobre o assunto. Podemos representar em porcentagem a quantidade de cães e gatos adotados em cada semana em relação ao total do mês. Veja, então nós temos ali 50% ou metade dos animais foram adotados na primeira semana de fevereiro. Então, acompanhe aqui com o professor na lousa. Nós temos aqui, o professor fez, como se fosse o círculo, que representa 100%, o todo, certo? E as partes, 50%. 50% ela corresponde à metade do todo, certo? E em seguida nós temos ali a representação 50%, que é igual a 50 sobre 100, como o professor já ensinou na aula anterior, que equivale também a metade, como vocês podem observar aqui no círculo. Então, 50% mais 50%, 100%. Ok? Sempre que vocês ouvirem falar em 50%, quer dizer metade. A segunda situação, 25%, ou 1/4 dos animais foram adotados na segunda semana de fevereiro. Então, aqui nós também temos na lousa, o círculo. Agora, a representação de 25%. 25% corresponde a 1/4 de 100%. Por quê? Eu tenho 4 partes, que totalizam um todo. Então, 25% mais 25%, 50%. Mais 25%, 75%. E mais 25%, 100%, que é o meu todo, que equivale a 1/4. Então, lá na apostila de vocês, 25%, 25 sobre 100. Ou 1/4, que no caso é simplificação. Agora, as atividades. Atividade 1. Durante o mês de fevereiro, foram adotados 100 animais, entre cães e gatos de uma instituição, como mostra a tabela a seguir. Então, a tabela tem o título, Quantidade de adoções de cães e gatos em fevereiro de 2019. Daí, ali na primeira linha, nós temos o período, primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana, e a quantidade de adoções que aconteceu. Daí, a letra A. Escreva a fração de cães e gatos que foram adotados em cada semana em relação ao total do mês. Então, eu sei que no mês de fevereiro foram adotados 100 animais. Na primeira semana, foram 50 animais. Na segunda semana, 25. Na terceira semana, 10. E na quarta semana, 15. Agora, o professor vai fazer com vocês ali a primeira semana. Observem aqui na lousa. Então, a primeira semana, é para representar em forma de fração. Então, vamos lá. O total de animais, 100. Ok? E quantos animais foram na primeira semana? 50. Então, de 100 foram adotados 50 animais. Então, 50 sobre 100. Ou também 50%, que logo em seguida vocês vão ver como que vai ficar. Então, agora vocês vão analisar a quantidade da segunda semana, da terceira semana e da quarta semana e representar em forma de fração, ok? Letra B. Continue completando as sentenças. Então, na apostila de vocês, nós temos aí a atividade, certo? A primeira ela já está feita como exemplo. Então, 10%, representado lá com o 10 e o símbolo de porcentagem. Entre parênteses, nós temos lá a escrita por extenso de 10%, ou décimo dos animais foram adotados na terceira semana de fevereiro. Então, acompanhe com o professor na lousa aqui, que nós temos lá o 10%, e aqui na forma fracionária, 10 sobre 100. Ou seja, a cada 100, 10, ok? Daí, o segundo, vocês farão aí na apostila de vocês. Dos animais adotados na quarta semana, como que fica a porcentagem que representa a quantidade de animais adotados na quarta semana? 15%. Vocês vão fazer a escrita por extenso aqui, coloca representado um número e a porcentagem, escreve por extenso
E em seguida, pessoal, coloca aqui na forma de porcentagem também, ok? Que na forma fracionária ficará 15 sobre 100, certo? Dando continuidade, pessoal, atividade 2. Marina convidou 10 amigos para sua festa de aniversário e todos eles compareceram. Nessa situação, dizemos que 100% dos convidados compareceram à festa. 100% é o todo, é o total, pessoal. Ok? Dos amigos convidados por Marina, 5 são meninos e 5 são meninas. Qual é a porcentagem de meninos convidados? Então, lembra que o professor explicou para vocês no exercício anterior? Né? Metade de 100 é 50. Então, 50%. Atividade 3. Observe as malhas quadriculadas abaixo e responda as questões a seguir. Então, aqui nós temos duas malhas quadriculadas, certo? A malha A e a malha B, ok? A atividade A. Em quantos quadradinhos cada uma das malhas foi dividida? Então, quantos quadradinhos eu tenho aqui nessas malhas quadriculadas? Se eu fizer a soma, ok? A contagem. Vocês vão registrar aqui na letra A. Letra B. Escreva na forma de fração e na forma de porcentagem a parte da figura A que foi colorida de rosa e a parte que foi colorida de verde. Então, de rosa, quantos quadradinhos foi pintado? Né? Então, vocês vão representar na forma de fração. Para representar a forma de fração, como que vai ficar? O todo, certo? Embaixo, que no caso são 100 quadradinhos, certo? E quantos quadradinhos estão pintados na cor rosa? Vocês vão representar aí em cima da fração, ok? E a quantidade de quadradinhos que estão coloridos de verde? Também, pessoal, o todo é 100, né? E a parte verde, quantos quadradinhos são? Representa em forma de fração e depois em porcentagem, ok? Letra C. Que porcentagem da figura A foi colorida? Então, aqui na figura A, qual é a porcentagem que foi colorida? Não foi toda a imagem? Quando é o todo de uma quantidade, qual é a porcentagem que representa? Vocês vão colocar aqui na letra C, ok? Letra D. Escreva na forma de fração e na forma de porcentagem a parte da figura B que foi colorida de. Agora nós vamos trabalhar com a figura B. Então, quantos quadradinhos foram pintados de amarelo na figura B? Vocês vão registrar aqui em forma de fração também, ok? O todo embaixo e as partes amarelas, quantidade de partes amarelas em cima. E qual a quantidade de quadradinhos que foi pintado de roxo? Vão olhar aqui também e registrar na forma de fração. Em seguida, passar para porcentagem. Por exemplo, aqui a quantidade de quadradinhos amarelos. Quantos foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui vai ficar 10 sobre 100. E em fração, como que vai ficar? 10%. Agora, façam aí a quantidade do roxo. Letra E. Que porcentagem da figura B foi colorida? Então, agora vocês vão ter que verificar, quantos quadradinhos foram pintados aqui, amarelo e roxo juntos. Qual a quantidade? Vai registrar aqui, ok? Em forma de porcentagem. Como na porcentagem nós temos a base, o 100, então a cada 100, ok? E a letra F, para finalizar, e que porcentagem da figura B não foi colorida? Então, conte a quantidade de quadradinhos que não foi colorida aqui e coloque o símbolo da porcentagem na frente, que vocês já vão saber. Então, essas atividades de porcentagem propostas nessa apostila foi para vocês terem uma noção, para vocês compreenderem o que é a porcentagem. Nós voltaremos a estudar sobre o conteúdo. Espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor de vocês lá no grupo de estudos da turma, ok? Até o nosso próximo encontro. Tchau! Olá, crianças, tudo bem com vocês?
Estamos iniciando aí mais uma aula de arte, dando continuidade à aula 5, aí logo depois da aula de matemática, que foi super legal por sinal. A gente vem aí com a nossa aula de arte de hoje, que vai falar sobre linhas. Exatamente, linhas. Como assim? A gente já falou sobre pontilhismo em algumas aulas passadas e hoje a gente vai trabalhar as linhas. Quando o ponto se desloca, dá origem a um novo elemento geométrico e é chamado de linha. Veja abaixo as linhas existentes. A primeira linha existente é a reta. Vamos ver? São as linhas que seguem sempre a mesma direção. Aí nós temos aí horizontal, que todo mundo às vezes tem dúvida qual é ela, né? Mas ela tá aqui, ó, horizontal. Ela é assim, horizonte, ó, como se eu estivesse olhando lá para o horizonte, certo? Depois nós temos aqui do lado a vertical, ó, que ela é assim, tá bom? Às vezes as pessoas têm dificuldade entre horizontal e vertical, mas aqui tá bem esclarecido. E por fim nós temos a inclinada, que ela fica mais ou menos assim, ela é inclinada. Nós temos esses três tipos de retas, ok? Aí nós vamos para as próximas. A próxima que nós temos aí é a curva, certo? Tá aqui, ó. São as linhas que estão sempre em mudança de direção de forma constante e suave. Vamos ver a primeira? É a côncava, ó. Côncava, tá vendo? Ela faz assim. E depois nós temos a convexa, que é essa outra, ó, que é quase a boquinha de uma pessoa, tá vendo? Ela faz como se fosse uma boca, né? Vamos continuar? As linhas complexas mudam de direção de forma mais livre e se classificam em, vamos lá? A primeira é poligonal ou quebrada. É a linha composta por segmento de retas que possuem diversas direções, que é como se fosse mesmo um zigue-zague, ó. Tá vendo? Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, tá vendo? Bem legal, ó. Tá vendo? Essa daí, então, pode ser também chamada de linha quebrada. A próxima, sinuosas ou onduladas, compostas por uma sequência de linhas curvas, que é essa daqui, ó. Ela como se fosse, ó, uma montanha, tá vendo? Mista ou mistilínea, composta por linhas retas e curvas. Essa daí é um pouco mais complexa, porque ela tem linha reta, desce, curvas para lá, curvas para cá, certo? Essas linhas também são mais legais, mas são mais complexas um pouco. Observe alguns desenhos criados com linhas. Vamos observar alguns desenhos. Olha só que bonito, né, gente? Aqui a gente tem vários. Olha só esse primeiro, composto só por linhas. Se você observar no material de estudo de vocês, é uma paisagem toda cheia de linhas e com vários tipos de linhas. A próxima é essa paisagem também, mas que tem as pipas. Olha só que interessante, bem legal. A próxima também, feita só com linhas. Observem ali dentro do sol, para vocês verem. E por fim, a última aqui de baixo, olha só que interessante essa, ó. Foi feito o desenho de uma cidade, aí nós temos aqui embaixo um lago, o céu, as árvores, muito legal. Também um trabalho bem legal, feito apenas com linhas, né? Agora chegou a vez de vocês, ó. Em seu caderno de desenho, crie um desenho utilizando as linhas, exatamente. Pegue um caderno de desenho que você tem aí na sua casa, ou uma folha sulfite, e crie um desenho com linhas. Bem legal, bem divertido, e mande lá para o seu professor ou para a sua professora no grupo de estudos, que ele pode estar aparecendo aqui no nosso espaço do aluno, ok? Então a gente vai ficando por aqui, até a nossa próxima aula. Vem aí Ensino Religioso, Lugares Sagrados. Acho que vai ser legal essa aula. Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana, de Ensino Religioso, aqui pela Secretaria de Educação do município de Sengés. Estou aqui para mais uma aula, hoje falando de lugares sagrados.
Vocês já estão com a apostila aí, não é mesmo? Vamos fazer uma leitura juntos? Olha lá, e lembre-se, vamos lendo com atenção, porque lá no finalzinho tem uma reflexão, tá certo? Olha lá, vamos pensar o que são lugares sagrados. Até tem um espaço aqui, ó, para vocês já escreverem. Pode até escrever aí. Vamos pensar. Escreva aqui o nome de um lugar que seja sagrado para você. O primeiro que vem à cabeça. Aí coloca aqui. Se já tiver com lápis, quiser arriscar escrever agora, ou se quiser escrever depois. E aí, eu já vou aqui emendando o seguinte. Podem aparecer várias respostas, concordam? Eu posso falar que o lugar sagrado é minha casa. Eu acho que muitos de vocês veio à cabeça. Mesmo que não tenha dado tempo de escrever, aquilo que veio na cabeça vocês vão escrever, o que veio primeiro. Então pode ser a minha casa, pode ser o lugar que meus pais trabalham, pode ser a minha escola, a minha igreja e tantos outros lugares. E por que isso? Por que vem esse lugar na cabeça? Lugares comuns. Porque não é qualquer espaço que a gente chama de sagrado. É um lugar que a gente cria um vínculo com aquele lugar, que aquele lugar é importante para nós. Olha lá. Mas o que realmente é um lugar sagrado e o que faz esse lugar ser sagrado? E lugar é a mesma coisa que espaço? Vamos pegar a resposta já aqui, olha lá. Podemos dizer que lugar é onde criamos afinidade e nos é familiar. Espaço é qualquer parte da Terra e que pode fazer parte, que pode nem fazer parte do nosso convívio. Qualquer lugar que a gente imaginar, né? Mas depende do vínculo que a gente vai criar com esse lugar. Ou seja, ele existe e podemos nem fazer parte dele. Quantos lugares são bonitos, legais, mas a gente não tem nenhum vínculo, a gente não faz parte. Se pensamos em nossa casa, nossa escola, nosso trabalho, é porque temos um vínculo com este lugar, não é mesmo? Por isso dizemos, a minha casa é sagrada. Gente, quantas vezes nós chegamos em casa e falamos assim, a minha casa é tão gostosa, é um lugar sagrado. Porque você tem a sua família ali. Quantas vezes a mamãe e o papai chegam ou num comentário em família, fala assim, meu serviço é um lugar sagrado. Porque é o lugar onde ele recebe o salário dele, que abastece a família, que se ganha o dinheiro para construir tudo dentro da casa. Então, por isso que essas expressões do dia a dia, elas são comuns. Então, percebemos que o valor que atribuímos, que damos a um lugar, o torna sagrado. Entretanto, tomando o sentido correto da palavra, ou seja, bendito, abençoado, iluminado, veremos que existem lugares sagrados que fazem parte da nossa cultura religiosa. Então, entrando bem agora em religião, vamos pensar a igreja, os templos de adoração, cemitérios. Você já havia pensado nisso? Que cemitério é um lugar sagrado também? Catacumbas, mausoléus, criptas, que eram lugares onde enterravam mortos. E a gente já viu muito desses lugares sagrados. A gente convive com eles e vimos muito em desenho, em filme. Muito comum, filmes do Indiana Jones e outros também, que se falava e mostrava esses lugares, fotos. Olha aí, essa foto é uma das fotos mais conhecidas, que tem em tudo quanto é livro de história, né? Quais lugares sagrados são conhecidos? Você pode ter visitado, conhecido por meio de desenhos animados, filmes, documentários, internet. No desenho do Scooby-Doo, também tem muitos lugares que eles trazem essa religiosidade. É bem comum acontecer também. Então, em qualquer lugarzinho, a gente consegue ter uma informação. A gente não é vazio de informação. A gente sempre tem um pré-conhecimento já do que a gente depara, né? O estudo, enfim. Vamos ver um lugar sagrado bastante conhecido? As pirâmides do Egito. Olha lá, presta atenção nisso aqui, gente. O faraó era considerado um ser divino que tinha o total domínio sobre o seu povo. As pirâmides foram construídas voltadas para o céu. Olha aqui, os picos. E eram voltadas para o céu, que contribuiria, né, no pensamento deles, segundo os faraós, né, na elevação e ascensão da alma.
Ali eram colocados os faraós mortos e havia todo um ritual para que não houvesse a decomposição, que esse corpo acabasse, como a gente sabe que acontece. O que eles faziam? Eles embalsamavam e enfaixavam. Daí que tem aquelas histórias de múmia, né, que o pessoal sempre já conhece. Assim como os egípcios, a cultura greco-romana construía muitos templos para cultuar seus deuses, como o Monte Olimpo, onde eram cultuados os Zeus, Hera, Afrodite e tantos outros, que eram deuses da beleza, do amor, do casamento. Nessa cultura, olha lá, cada deus tinha sua função. Por exemplo, Afrodite. Afrodite era a deusa da beleza, Atena, deusa da sabedoria, Apolo, deus da harmonia e da luz, e tantos outros que existem aí no Monte Olimpo. Tudo isto e muito mais faz parte da história da humanidade. E olha um pensamento agora, gente. Mesmo que você não se sinta parte desta cultura, pode ter certeza, gente, a gente faz parte dela. Como a cultura greco-romana, a gente não acha que a gente tem alguma coisa a ver, né? Mas, porque essa cultura que temia Deus, da natureza, que a natureza tinha uma força, um grande respeito pela natureza, né? Que a gente já conversou sobre isso. Mas a gente faz parte dela sim. Porque é uma construção que ela vai acontecendo ao longo dos anos. Isso leva muito tempo. Mas nem que seja para você não aceitar aquilo, você faz parte. Ou seja, você recebeu aquela informação e foi passando de pai para filho até chegar em você e você fala assim, não é isso que eu quero para mim. Mas você tem uma ligação com essa história, nem que seja para negá-la, de não aceitá-la, alguns modos, hábitos, costumes, tá certo? A história nos leva às próprias escolhas e nos faz construir a nossa própria história, como a crença religiosa. Na próxima aula vamos falar sobre lugares sagrados. Eu não vou especificar aqui, embora eu tenha colocado, gente, na próxima aula, pode ser que a gente pule um pouquinho um assunto para voltar, para falar de cidades religiosas, não de todas, né, mas pelo menos de algumas principais, a gente continua falando um pouquinho desse assunto, tá certo? Mesmo que a gente pule para outra aula ainda. Pessoal, tem uma reflexão e depois eu vou ler a reflexão de vocês, hein? Olha lá, agora que já sabemos o que é considerado sagrado, liste, juntamente com sua família, alguns lugares que são considerados sagrados para a sua religião e explique o porquê. Então, pode ser uma cidade que você visitou, que tem alguma coisa sagrada, pode ser aqui no município de Sengés, no bairro que você mora. Aí, você constrói essa resposta com a sua família, combinado? E aí você escreve daquele jeitinho que eu sempre peço para vocês, com capricho, com bastante organização. E, gente, convida o papai e a mamãe, tá bom? Até porque eles vão lembrar de outros lugares. Às vezes a gente tem um lugar sagrado aqui na região que a gente mora e, de repente, vocês eram bem pequenininhos e vocês já visitaram outros lugares também, que talvez você não se recorde. Até se tiver uma foto, né? Pede para o papai, para a mamãe resgatar lá, olhar essa foto, conversar por que vocês foram lá, por que esse lugar é sagrado. Então aí vocês colocam o nome, ó, e explicam o porquê é considerado sagrado. Tá certo, pessoal? Então, capriche na resposta, até a semana que vem. E antes de finalizar a aula, mas já deixando um abraço para todos vocês, eu vou ler mais umas 2 reflexões. Ou melhor, vou ler 3. Uma da professora Denise, uma da professora Elisângela e uma da professora Vanessa. Será que vai ser a sua? Então, um beijo, até lá e vamos escutar a próxima reflexão, tá certo? Tchau! Pessoal, vamos às reflexões dos alunos agora? A primeira reflexão vem de uma aluna lá da escola Durval Jorge, que é a Gabriela Bispo dos Santos, da professora Elisângela. Em relação aos salmos que nós lemos em um trecho da nossa apostila, quando falava que a mulher era a videira frutífera, a Gabriela refletiu da seguinte maneira, que aquele trecho quer dizer que a mulher é o esteio do lar. Dela são gerados os frutos, que são os filhos. Muito bem, Gabriela, ficou ótima a sua reflexão. A segunda reflexão vem lá da Escola Trajano Jorge, é de um aluno chamado Guilherme Valério, da professora Maria Denise. Em relação àquele cartão que poderia ser dedicado a qualquer pessoa,
ele escolheu as professoras que passaram pela vida dele. E olha como ele colocou aqui a resposta. Para as professoras com as quais eu estudei e estudo, porque me explicaram atividades difíceis, apoiaram a turma, eram e são legais, por muitos motivos, e nunca vou esquecer de nenhuma delas. Que bonito, Guilherme! Nossa, muito legal. E a última reflexão também é uma homenagem ao professor, nesse caso ao professor Luiz Rogério, da Escola Aristides, e vem da aluna Sabrina dos Santos Souza. Ainda na atividade sobre o cartão, ela escreve o seguinte: para o meu professor, ele me ajuda em muitas coisas e me ensinou tudo o que sei. Olha, criançada, parabéns para vocês, tá? Nós lemos 3 aqui, essas respostas a gente acaba sorteando, né? Nós gostaríamos de ler todas, porque todas estão vindo muito bonitas, tá? E quando vocês realizam as atividades com a família, a gente gosta ainda mais, tá bom? Um abraço para vocês, de todos os professores, e até a semana que vem. Tchau!